Esse terceiro episódio chegou focando em mais uma garota central da obra, e que chegou surpreendendo todo mundo e deve surpreender o protagonista mais à frente. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo de análise e impressões, e dessa vez falando sobre o terceiro episódio do anime da garota russa. Nesse episódio tivemos mais uma surpresa e mais uma revelação, chocou todo mundo e que deve dividir alguns fãs aí. Alguns fãs devem ficar divididos agora com o que aconteceu nesse terceiro episódio, e que é uma coisa recorrente em anime de romance e que eu vou explicar mais à frente. Mas antes de começar a falar sobre esse episódio, não se esquece de clicar aqui no botão de like para ajudar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos desse anime ou de outros animes da temporada que eu vou trazer aqui no canal, ou qualquer novidade que sair sobre os animes. Então bora falar sobre esse episódio, em que tivemos algumas coisas interessantes nele, como por exemplo a Alya revelando como ela conheceu o protagonista, e que é uma coisa que todo mundo queria saber, porque essa relação que eles construíram até agora, essa relação que eles têm hoje, é devido a alguma coisa que aconteceu no passado, e foi mostrado quando eles se conheceram e também quando ela começou a gostar dele, além da revelação que tivemos nesse episódio. E bom, esse episódio começa com a Alya toda incomodada porque ela acabou de ver o protagonista com a sua amiga, a Suo, e que na verdade é a irmã do protagonista, só que ela não sabe, ninguém sabe que os dois são irmãos. E essa garota, que é a irmã da Alya, ela fica notando a inquietação da Alya, porque ela tá toda incomodada com o fato de ter visto o protagonista, o seu amado, com uma outra garota, e que ela não consegue esconder o fato de que isso incomodou ela. E bom, a gente vê que a irmã dela é muito fofinha, o jeito da irmã dela falar é muito fofinha, principalmente quando ela está falando com a Alya, e ela fica comentando que toda hora a Alya fica assim quando fala do protagonista. Ela até fala que finalmente chegou alguém que mexeu com o coração da Alya, que ela deve gostar do protagonista, e que ela fica com aquele negócio besta de negar seus sentimentos, na verdade, não perceber que na verdade gosta dele, e logo depois fala com todo orgulho lá que na verdade eles são amigos, porque assim, ela ficou feliz quando ele falou que eles são amigos, só que assim, dá pra notar que ela quer algo mais, só que ela tá naquele negócio ainda de não perceber. Ela vê que ele mexe com seu coração, assim, faz ele palpitar mais ainda, mas não nota ainda não tá naquela fase ali de achar que é uma outra coisa isso que ela tá sentindo por ele, e que é uma coisa que vai ser trabalhada mais à frente, é uma coisa recorrente em animes de romance, assim, é pra enrolar mesmo e alongar a obra até chegar em um ponto em que eles vão perceber que um gosta do outro. E bom, depois disso temos a Alya contando pra irmã dela como ela conheceu o protagonista, e que foi mostrada uma história desde quando ela era pequena, de quando ela voltou para a Rússia, porque ela vivia no Japão, mas 6 anos atrás ela voltou para a Rússia e ficou estudando por lá, e foi mostrado que ela era uma aluna muito dedicada e que ela se empenhava em tudo para se sair muito melhor. Ela era uma garota exemplo que se esforçava muito para conseguir se sair melhor, só que teve um certo evento no passado que acabou mexendo muito com ela e até influenciando a pessoa que ela se tornaria mais à frente, porque foi passado um trabalho de escola para a sala dela fazer em grupo, e que o grupo que fizesse o melhor trabalho conseguiria um prêmio, e a Alya queria se sair melhor para conseguir esse prêmio, e ela fez a parte do seu trabalho. Ela foi até os lugares que ela tinha que ir para fazer esse trabalho, mostrando que ela é uma aluna muito dedicada, mostrando que ela está levando a sério e que ela quer esse prêmio, só que o restante do grupo dela não tem o mesmo pensamento, porque enquanto ela já fez a parte dela, o restante do grupo ainda não tinha feito nada, e o que acabou chocando ela, porque eles têm um certo prazo que eles têm que cumprir, só que é melhor você fazer antes, porque você pode melhorar o seu trabalho, só que eles não veem isso, até porque eles são aqueles tipo de alunos que deixam para a última hora e fazem de qualquer jeito, e ela acaba ficando muito brava quando vê que eles não estão levando a sério esse trabalho, e eles ficam chocados com o quão empenhada ela está nesse trabalho, e que eles acham que isso não é necessário, eles acham que não precisa de tudo isso para fazer um trabalho de escola, e o que acabou irritando muito ela e questionando essa atitude que eles têm, essa preguiça que eles tiveram, e mostra que ela sofreu com isso e que ela acabou decidindo que se precisasse ela faria tudo sozinha, porque ela quer fazer as coisas do melhor jeito, só que se as pessoas não tiverem o mesmo pensamento que ela vai fazer tudo sozinha, e é esse pensamento que ela tem até quando ela volta para o Japão, porque mostra que depois de um tempo ela voltou para o Japão, e nessa parte, nessa volta, ela conheceu o protagonista, e que para ela era mais um aluno comum, preguiçoso, que não faz nada. Assim, para ela, a primeira visão que ela tem dele é que ele era mais um aluno preguiçoso que não faz nada, é mais um aluno como vários que ela já conheceu, só que a preguiça dele até surpreendeu ela, porque em tudo que ele faz, todas as aulas que ele frequenta, ele tem uma preguiça enorme, assim, ele faz de qualquer jeito, e que desde o começo chocou muito ela. E bom, chega o evento do festival escolar para a sala dela, e que mais uma vez o acontecido se repetiu, porque geralmente no festival escolar, todas as salas preparam uma atração, e que a melhor atração receberia um prêmio, e que eles deveriam estar trabalhando para a atração da sala deles, só que foi mostrado que somente a Alya ficou para ajudar na atração, e que mais uma vez ela ficou sozinha fazendo as coisas, e que é como ela havia dito antes, caso ela precisasse fazer sozinha, ela faria sozinha, só que mostra que isso ainda incomoda muito ela, e que ela fica falando que ela quer dar o seu melhor e não desistir, e como ela havia dito antes, se for preciso, ela não liga de ficar sozinha, e é isso que teria acontecido se o protagonista não tivesse aparecido, porque para a surpresa dela, ele apareceu diante dela e falou que a sala poderia resolver isso no dia seguinte, e que para ela, parecia mais uma conversa de preguiçoso, tipo, deixar as coisas para o dia depois, deixar as coisas para amanhã, e é uma coisa que ela não quer fazer, só que ele falou isso por um outro motivo, ele acabou falando que ele conseguiu a ajuda do clube de artesanato, e não só isso, ele conseguiu permitir
permissão para os alunos passarem a noite na escola para trabalharem na atração deles. E ele fala que isso vai ser meio que um evento para motivar os alunos a ajudarem na atração. Então ele fez tudo isso para todo mundo ajudar a fazer essa atração, para todos se ajudarem a fazer essa atração e ela não fazer tudo sozinha. Então foi mostrado que ele mexeu alguns pauzinhos ali, ele falou com algumas pessoas para que no final todos ajudassem a fazer essa atração. Então essa parte você fica muito feliz e com muito orgulho do protagonista pelo que ele fez. Só que depois ele acaba irritando ela, falando que não tem sentido ela fazer tudo isso sozinha. Só que tem um motivo para ele ter falado isso. Ele não quis falar que o esforço dela é uma coisa inútil. Não, ele quis dizer uma outra coisa. Porque o festival escolar é uma coisa para se fazer em grupo, é uma coisa para você fazer com a sala toda. Porque o objetivo do festival é que todos criem algo juntos, não você sozinho. É uma coisa que você vai criar com seus colegas. E por isso que ele disse isso. Por isso que ele disse que não tem sentido ela se esforçar sozinha e que na verdade ela está se esforçando nas coisas erradas. E que se ela queria tornar o festival melhor, tornar a atração melhor, ela teria que se concentrar em como motivar o pessoal a ajudar na atração. E não tentar ficar fazendo tudo sozinha, não se concentrar em fazer tudo sozinha. E que logo depois ela aceita o pedido dele para ela ir para casa e fica pensando o que há com ele, qual o problema desse cara. E aí que ela começou a ter um interesse nele, não como uma coisa romântica, mas como alguém que enfrentou ela, alguém que falou essas coisas para ela que deveriam ter sido ditas. E que ela admitiu que o que ele falou é verdade, só que isso acabou chocando muito ela. E bom, como o protagonista organizou, agora toda a sala está ajudando a fazer a atração. E mostra a Alia vendo o pessoal todo motivado trabalhando e mostra que isso fluiu muito bem, mostra que o que ele fez fluiu muito bem e que a sala toda está ajudando agora. E que no final gerou o prêmio de melhor atração do festival. Então assim, só com uma sacada, só com uma coisa que ele fez ali, mexeu os pauzinhos ali para motivar a sala, fez com que a sala toda ajudasse. E é uma coisa que a Alia não esperava. E bom, depois disso temos o pós-festival e que a Alia vai conversar com o protagonista. E que ele fica perguntando para ela se ela não vai dançar e que ela só fala que ela recusou todos os alunos que convidaram ela, falando que ela na verdade não sabe dançar. E que por conta disso ele acaba chamando ela de princesa do gelo. E que ele acaba falando que todos da escola estão reconhecendo ela como a princesa do gelo, por conta da atitude dela, por conta da pessoa dela e também pelo fato dela ter recusado todo mundo. E que esse apelido acabou incomodando muito ela. E que o protagonista, ele acha que esse apelido incomodou porque parece que ela é uma pessoa solitária. Mas a parte que incomodou ela foi o fato de chamarem ela de princesa, porque fica parecendo que ela é uma pessoa snob que nasceu num berço de ouro. E que ela admite que nasceu com uma aparência e talento acima da média, só que isso nunca definiu ela, porque na verdade ela sempre se esforçou, desde pequena ela sempre se esforçou muito. E fica parecendo que quando chamam ela de princesa, parece que eles estão negando o esforço dela. E por isso que esse apelido incomodou muito ela. E bom, ela acaba agradecendo o protagonista pelo que ele fez e que acabou motivando a sala toda a ajudar na atração e admitindo que ela estava errada, admitindo que a atitude que ela estava tomando estava errada. E que depois ela acaba falando que ela quer recompensar ele pelo que ele fez e que ele não tem direito de negar. E que depois vem mais uma parte divertida do protagonista, porque ele fica comentando sobre um costume russo de chamar a pessoa pelo apelido, e que o apelido que a família dá para ela é Alia, que é o jeito que chamamos ela aqui no vídeo, porque é muito mais fácil. E que o protagonista ele fala que ele quer isso, ele quer chamar ela pelo apelido dela, e que depois ela fica comentando o que você vai ganhar com isso, e que ele acaba falando que ele vai ter a glória de ser o único a chamar ela pelo apelido dela, assim, mostrando que ele é uma pessoa mais íntima dela do que os demais ali. E aí que ela viu ele com uma pessoa estranha. E bom, depois acaba chegando alguns garotos para chamar ela para dançar e que ela não sabe lidar com isso. E foi o protagonista que acabou tomando uma atitude, porque ele tirou ela dali e falou para eles que ela vai dançar com ele. E que foi a partir daí que ela começou a ver ele com outros olhos. Porque assim, ele tinha atenção dela por outros motivos, porque ele ajudou ela e mostrou ela a ver as coisas com outros olhos. Só que nessa parte ela começou a ver ele com outros olhos, porque ela mesma diz que o coração dela está prestes a explodir, mostrando que ela está sentindo uma coisa, mostrando que ele fez ela sentir alguma coisa ali, mostrando que foi a partir daí que ela começou a gostar dele. E que logo depois ele fica provocando ela, falando que vai ver se ela sabe realmente dançar. Só que infelizmente não foi mostrada essa parte. Seria muito bonito se ele tivesse animado essa parte deles dançando, mas que não teve, porque temos mais coisas a serem mostradas nesse episódio que são muito importantes. E foi depois desse evento que começamos a ver a interação que vemos hoje, começamos a ver a interação que os dois têm hoje, assim, a relação que a Alia tem com o protagonista e o fato dela ficar falando em russo para ele, e que a primeira coisa que ela fala em russo para ele é isso aí, só porque te achei bacana. E como a irmã da Alia diz, essa foi a história de amor da Alia, e que ela fica implicando com a Alia ainda que esse é o cara que ela gosta, que esse garoto aí, o protagonista, é a pessoa que ela gosta, e que a Alia continua falando que na verdade eles são amigos, e que a irmã da Alia fala que essa é uma história clássica de amigos para amantes, e que ela fica fascinada com a história da Alia e fala que ela e um certo garoto no passado, o Sakan, eles eram assim, e é mostrado o pingente dela, mostrado no colar dela a foto desse garoto. Não mostra o rosto dele, mas mostra uma parte do cabelo. Alguns notaram isso desde o começo, a partir daí alguns já notaram algumas coisas assim, já começaram a se questionar sobre algumas
algumas coisas que é para se questionar mesmo, porque logo depois ela fala que ele salvou ela de um ataque de um cachorro, que na verdade é o protagonista, o garoto da infância dela, e que a partir daí você já fica pensando, pera, ele aprendeu russo por conta dela e gostava dela, ou gosta ainda, não sei, e ela também gosta dele, enquanto a irmã dela, a Alia, também gosta dele. Você fica pensando no que vai dar nisso, você fica pensando o que vai acontecer nesse anime, porque temos aquela situação em que o protagonista ele interage com a heroína principal, que é a Alia, e que temos a amiga de infância, a garota da infância, que vai voltar para ele, na verdade já está bem perto dele. Quando for revelado para ele que ela é a garota da infância dele, vai trazer uma questão ali para ele resolver, porque foi mostrado que ela é uma garota muito importante para ele, e vai ficar naquela questão da escolha, assim, quem que ele vai escolher. E é mais uma coisa clássica que acontece em anime de romance, e essa parte que vai dividir os fãs, porque ao longo do anime, vamos ter aquele pessoal que vai torcer para a Alia, a maioria deve torcer para a Alia, mas vamos ter aquele pessoal que vai torcer para a irmã dela, a Masha, e que é amiga de infância do protagonista. Então vamos ter essas duas opções para o protagonista escolher futuramente e resolver a situação que deve mexer com todo mundo, e que agora o pessoal vai ficar mais animado para cada episódio, porque quer saber se ele vai reconhecer ela como uma amiga da infância ou se ela vai revelar para ele, quer saber o que vai acontecer e se vai acontecer nessa temporada ainda, porque pode acontecer em um outro momento, e que vai ser uma coisa bem interessante de acompanhar, uma coisa que vai levar o anime enquanto vemos as outras tramas sendo trabalhadas, e que logo depois a Alia fala para sua irmã se gabar em outro lugar, e acaba deixando ela muito chateada. E no dia seguinte já temos uma surpresa para a irmã da Alia, porque o protagonista ele foi para o conselho estudantil ajudar eles, e que ele vai ajudar a irmã da Alia a fazer as compras para o conselho, e que ela acaba se apresentando para ele, fala que ela é irmã da Alia e agradece por ele cuidar dela, e que no final ela ficou em choque quando olhou ele de perto, o mesmo rosto do amado dela, e que ela acaba perguntando o nome de batismo dele, e que ele acaba falando o nome dele, Masatika, e o que acabou surpreendendo ela, porque esse é o nome que ela conhece, é o nome do garoto que ela conheceu no passado, e que ela acabou ficando chocada de encontrar ele nesse lugar, e logo depois ela até testou ele falando em russo, e que mais uma vez ele se fez desentendido, porque senão pode chegar depois aos ouvidos da Alia que ele, na verdade ele sabe russo, mas ela ficou em choque quando viu seu amado na frente dela. E bom, depois disso foi mostrado eles fazendo as compras para o conselho estudantil, e que nessa parte temos uma cena dela com os bichinhos de pelúcia, falando que vai comprar um bichinho de pelúcia que parece com cada membro do conselho, e que ela acaba pegando um bichinho de pelúcia e apelidando de Alia Nyan, e logo depois ele falando para cuidar do bichinho de pelúcia, meio que falando para cuidar da Alia. E bom, depois disso eles vão para uma loja de chá, e ela acaba pedindo para o protagonista experimentar o chá, e que ele acaba falando que ele não é especialista nisso, que ele não sabe diferenciar um chá do outro, e que ele começa a pensar que a irmã dele é melhor para essas coisas, porque a mãe deles ensinou isso para a irmã dele, e que aí vemos uma parte do passado do Masatika, e que vai ser uma coisa que vai ser mostrada mais à frente, e que vai trazer mais explicações sobre o personagem, das coisas que aconteceram quando ele era criança, e também de quando ele era vice-presidente do conselho estudantil, porque foi mostrado que aconteceu alguma coisa, e que vai ser revelada mais à frente, e que essa lembrança do passado dele que foi mostrada nesse episódio, mostra quando o pai dele fala que ele e a mãe dele vão se separar, e que mostra o Masatika falando que ele quer seguir com o pai, enquanto a irmã dele fala que vai ficar com a mãe, e que isso meio que explica a relação deles, e também do porquê eles terem sobrenomes diferentes, porque o Masatika ficou com o sobrenome do pai, enquanto a irmã dele ficou com o sobrenome da mãe. E isso foi um fato que mexeu muito com ele no passado, e mostra ele nessa cena tudo tristão por ter se lembrado disso, e que a Masha acabou percebendo que ele estava triste, e logo depois acaba reconfortando ele, e que isso acabou estranho para ele, porque ele acabou sentindo um sentimento relaxante e familiar, um sentimento que ele já sentiu antes, e que é por conta dela ser a garota do passado dele, é por conta dela ser a garota da infância dele, mas que ele não sabe disso, ele não sabe ainda que ela é a garota da infância dele, mas quando descobrir deve surpreender pra caramba, assim, vai surpreender muito ele, porque vai gerar várias questões aí que ele vai ter que lidar, e que vai ser bem interessante de acompanhar, e vamos ver também como a Alia vai lidar com essa situação também, e que esse episódio se encerra com ela queimando ele com o chá, e esse bichinho de pelúcia, apelidado de Alia Nyan, vendo tudo isso, e ficando bem bravo, assim, mostrando esse bichinho de pelúcia com uma expressão bem brava, bem incomodada por ver essa situação, como se a Alia estivesse vendo a situação em que a sua irmã e o protagonista está, e é assim que se encerra esse episódio, e que como eu disse antes no segundo episódio, vamos ter um encerramento para cada episódio, e que esse encerramento é focada na Alia e na sua irmã, então cada encerramento vai ser focada no que vai acontecer no episódio, e que esse foi o encerramento que foi focado nas duas, porque elas foram as principais desse episódio. Então é isso, né, como eu disse antes, vamos ter várias questões que vão ser levantadas mais à frente, que o protagonista vai ter que lidar, e que vai ser bem interessante de ver o que ele vai fazer, porque ele agora tem a garota da infância, que ele ainda não sabe que é a garota da infância, mas que quando for revelado ele vai ter que fazer alguma coisa, e temos também a irmã dela, a Alia, que é a protagonista. Então o que vai acontecer quando ele descobrir que a irmã dela é a amiga da infância, é a garota da infância dele, que motivou ele a aprender russo. Então vai ser bem interessante de saber o que vai acontecer quando ele descobrir e o que ele vai fazer. Então agora vamos ter que aguardar os próximos episódios para saber o que ele vai fazer e se isso vai ser revelado mais à frente, se isso vai ser revelado nessa temporada. E também temos algumas coisas em relação a ele que vão ser trabalhadas ainda nessa
nessa temporada, porque temos o passado dele, o que aconteceu no passado dele quando ele era criança, e também o que aconteceu com ele quando ele era vice-presidente do Conselho Estudantil. Temos várias coisas que tem que ser explicadas a fundo sobre esse personagem e que vão ser trabalhadas à frente junto com esse fato dele ter a sua amiga de infância aí que não foi revelada para ele e a Alia, assim, o que ele vai fazer daqui pra frente em relação a essas duas. E tudo isso vai ser trabalhado ao longo da temporada. Então clica aqui já no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos do anime da Garota Russa ou de outros animes da temporada que eu trazer para o canal. E também clica aqui no botão de like para ajudar o canal mais ainda. Então é isso, né? Vou ficando por aqui e falou!